Para o vídeo de hoje, vou utilizar o fio amigurumi, que é um fio 100% algodão, uma agulha de crochê, agulha de tapeçaria, tesoura para acabamento, agulha de bordar e linha para bordado, cola de silicone, fibra sintética, argola para chaveiro, meia pérola preta. Inicie fazendo o anel mágico. Dentro do anel, faça 6 pontos baixos. Para a segunda carreira, faça 6 aumentos. Para a terceira carreira, inicie fazendo um ponto baixo. E um aumento no próximo ponto. Repita esta sequência por toda a volta. Siga as instruções que irão aparecer na tela. Para as próximas carreiras, faça ponto sobre ponto. Para a próxima carreira, inicie fazendo 3 pontos baixos. Para prosseguir, faça uma diminuição. Repita esta sequência por 6 vezes por toda a volta. As carreiras 12 a 14 aparecerão aqui na tela. Para a carreira 15, vamos fazer 6 aumentos. Para a próxima carreira, faça 2 pontos para cada ponto da base. Para as próximas carreiras, faça ponto sobre ponto, cada volta com 24 pontos baixos. Na carreira 21, inicie fazendo um ponto baixo. Para prosseguir, faça uma diminuição. E repita esta sequência por 8 vezes no total. Prossiga fazendo 8 diminuições. Para as orelhas, inicie deixando uma sobra de fio e prossiga fazendo o anel mágico. Dentro do anel mágico, faça um ponto baixo, na sequência um ponto médio, um ponto alto, um ponto picô com uma corrente e um ponto baixíssimo pegando as 2 alças do ponto. Prossiga fazendo um ponto médio dentro do anel mágico e um ponto baixo. Finalize com um ponto baixíssimo. Faça o anel mágico e 6 pontos baixos para as pernas e aqui no último ponto, faça uma troca de cor. Para a segunda volta, faça 6 aumentos.
Nas carreiras 3 e 4, faça ponto sobre ponto. Para a última carreira, faça 6 pontos. Deixe uma sobra de fio. Depois do acabamento, prossiga fazendo 9 correntes. Assim como começamos as pernas, faça os braços. Para a segunda carreira, inicie fazendo um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Repita por 3 vezes no total. Para as carreiras de 3 a 4, faça ponto sobre ponto. Reproduza o mesmo acabamento, agora com 7 correntes. Coloque as pernas entre a segunda e a terceira carreira. Com feltro, faça o focinho, um bordado bem simples. Para os olhos, utilizei meia pérola. Nós vamos dar início fazendo o anel mágico. E dentro deste anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Após fazer todos os pontos, vamos fechar o anel mágico. E vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a segunda volta, vamos iniciar com uma corrente. E aqui no primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Se você precisar, você pode marcar o primeiro ponto de cada volta. Vamos seguir nessa segunda volta, fazendo 2 pontos para cada ponto da base.
Dessa forma, vamos ficar com 12 pontos no final. Após finalizar toda a volta, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, fechando a segunda volta. Inicio a terceira carreira com uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. No próximo ponto, faço um ponto baixo apenas e no ponto seguinte, um aumento. Seguiremos fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Na sequência, vamos fazer uma troca de cor. Então, aqui no último ponto baixo, desmancho a última laçada, passo a nova cor por dentro desse ponto e fecho a carreira com essa nova cor, fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Sigo fazendo uma corrente, puxo as minhas 2 sobras de fio e vou dar um nó com essas sobras. Corto o fio branco e vamos seguir com esta nova cor. Então, faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, também faço um ponto baixo. E no terceiro ponto, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Seguiremos com essa lógica de 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Agora faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, fechando esta volta. Inicio a próxima carreira com uma corrente e faço um ponto baixo no primeiro ponto. Sigo para o próximo ponto com ponto baixo e no terceiro ponto, ponto baixo.
No quarto ponto, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. Seguiremos fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Depois, vamos finalizar essa volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto para iniciar a sexta volta. E vamos seguir aqui no início fazendo 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No quinto ponto, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Vamos seguir por toda a volta, fazendo 4 pontos baixos, um aumento. Para finalizar, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, fechando esta volta. Para a volta seguinte, inicio fazendo uma corrente e 5 pontos baixos aqui no início, sendo um ponto para cada ponto. 2, 3, 4, 5. E aqui no sexto ponto, vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 5 pontos baixos, um aumento, por toda a volta. Para finalizar a sétima volta, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Sigo fazendo um ponto baixo, um ponto médio aqui no mesmo ponto, laço, faço um ponto alto, trabalho 2 correntes e um ponto baixíssimo na primeira correntinha, formando um ponto picô. Laço, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto, um ponto médio no mesmo ponto e um ponto baixo. Tudo isso no mesmo ponto da base. Agora pulo um ponto e sigo fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo ponto, faço um ponto baixo, um ponto médio, um ponto alto, 2 correntes,
Na primeira correntinha faço ponto baixíssimo. Agora faço um ponto alto no mesmo ponto da base. Um ponto médio. E um ponto baixo no mesmo ponto. Pulo um ponto, no ponto seguinte faço ponto baixíssimo. Corto meu fio, deixando uma boa sobra para o acabamento. Coloco a sobra de fio numa agulha de tapeçaria, dobro a minha peça dessa forma, deixando as orelhas para fora, ó. Então, vou deixar aqui o pé dos últimos pontos baixos da última carreira para cima, tá? Dessa forma aqui, passando um pouco. E na sequência, vamos fazer a costura dessa peça de forma bem simples. Esse fiozinho, eu vou caminhar ele até chegar aqui no finalzinho. Então, vou passando só por um lado da peça até chegar lá no final. Agora que chegou aqui no final, eu vou costurar essa peça. Agora vou seguir costurando a peça, passando a agulha de um lado para o outro, pegando as duas alças de cada um dos pontos. Então, após fazer a costura da peça, nós vamos fazer o bordado do nosso gatinho em crochê de forma bem simples, utilizando algumas sobrinhas de fio. Então, vou começar com um fio rosa. Bem aqui no centro da peça. Vamos bordar o nariz.
Depois, com um pouco de fio preto, bordo os bigodes. Após fazer o bordado do bigode, nós podemos colar meia pérola preta para os olhos. Após secar, você pode fazer um acabamento com um fio bem fino na cor branca, aqui no detalhe dos olhos. Para isso, eu vou deixar primeiro uma sobra de fio e na sequência vamos fazer o nó corrediço ou nó inicial.
Na sequência, faça 5 correntes, vire as correntinhas e aqui na primeira alcinha de trás da corrente, faça um ponto baixíssimo e finalize com uma corrente. Corte do mesmo tamanho que a primeira sobra. Para finalizar, passe algumas miçangas pelas 2 alcinhas, dessa forma aqui. Para começar o nosso chaveiro, nós vamos fazer o anel mágico. E para a primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na sequência, vamos fechar o anel mágico. E para a segunda carreira, eu vou introduzir aqui a agulha no primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos aqui no início da segunda carreira, tá? Nós vamos marcar, portanto, o primeiro ponto e vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Para a terceira carreira, vamos iniciar fazendo um ponto baixo aqui no início. Marcamos este primeiro ponto e no ponto seguinte, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E vamos seguir com esta sequência de um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Vamos dar início a mais uma volta. Fiz aqui o meu primeiro ponto, vou colocar o marcador. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. E no ponto seguinte, vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E vamos seguir desta forma, fazendo 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Vou dar início à próxima carreira, fazendo um ponto baixo aqui no início. Marco este primeiro ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. No próximo ponto, também faço um ponto. Então, vamos ficar com 3 pontos baixos. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. E vamos seguir desta forma, fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Vamos iniciar mais uma volta com aumentos. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto, marco. No próximo ponto, faço um ponto baixo, no ponto seguinte e no próximo ponto. Então, ficamos com 4 pontos baixos. Aqui no ponto seguinte, vou fazer um aumento. Então, nós vamos seguir desta forma, fazendo 4 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Finalizamos todas as carreiras com aumentos. E agora nós vamos colocar a alça para segurar a argola. Introduzo a agulha de trás para frente e puxo as 2 sobrinhas de fio aqui para o avesso da peça. Aqui na parte de trás, nós vamos fechar bem o anel mágico e dar alguns nozinhos
com a sobrinha do anel mágico e as duas sobrinhas, tá? Eu dou alguns nozinhos individualmente com cada uma das sobras. Dessa forma, o nosso chaveirinho vai ficar bem mais seguro, tá? Agora nós vamos prosseguir fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Caso você não queira aquela manchinha que eu mostrei no início do vídeo, você pode seguir fazendo 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, para marcar o início da carreira de ponto sobre ponto, eu coloco o marcador aqui, pegando só a alcinha da frente do ponto e vou prosseguir fazendo as carreiras. Feito então as 2 carreiras de ponto sobre ponto, eu vou mostrar como fazer a manchinha inicial. Se você preferir, você pode fazer as carreiras retas, como eu expliquei, tá? Para iniciar, eu vou desmanchar a última alcinha aqui do ponto, vou ficar com as 2 alças e na sequência vou laçar minha nova cor passando pelas 2 alcinhas. Vamos puxar as 2 alcinhas e colocar aqui para dentro. Na sequência, aqui no início da carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos com esta nova cor. Antes de prosseguir com os pontos, eu vou dar aqui 2 nozinhos com as sobrinhas de fio. Na sequência, vamos fazer os 2 pontos restantes. E vou marcar o primeiro ponto da carreira. E agora, novamente, nós vamos fazer uma troca de cor e voltar para a cor que estávamos utilizando. Deixo as 2 alcinhas livres, pego aqui a minha cor anterior, deixando um excesso dentro da peça e passo pelas 2 alcinhas. Agora, nós vamos fazer 32 pontos baixos com esta cor inicial. Então, é só fazer ponto sobre ponto. Deixe sempre um excesso de fio aqui quando for fazer as trocas de cor, tá? Para que seu trabalho não fique repuxado no final. Então, vou prosseguir fazendo os 32 pontos baixos e volto com vocês. Aqui no penúltimo ponto, eu deixei as 2 alcinhas, porque eu vou fazer novamente uma troca de cor. E aqui para o último ponto, eu vou fazer na cor bege, aqui no exemplo, tá? Finalizei a carreira. Retiro meu marcador. E para iniciar esta próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos com a cor bege, tá? 2, 3, 4 pontos baixos, marco meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer novamente uma troca de cor, deixando sempre o excesso aqui por dentro da peça. E vou puxar bem os fiozinhos para que o ponto não fique tão folgado, tá? Na sequência, nós vamos prosseguir fazendo 31 pontos baixos com esta cor de fio. Chegando aqui no penúltimo ponto, novamente nós vamos fazer uma troca de cor, deixando o excesso por dentro da peça, puxo e finalizo a minha carreira fazendo um ponto baixo na cor bege. Para a próxima carreira, vou retirar aqui o meu marcador e vou fazer
4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui no quarto ponto, eu não vou finalizar porque vou fazer uma troca de cor novamente para a cor inicial. E na sequência, vamos fazer 32 pontos baixos. Finalizo aqui a carreira fazendo uma troca de cor. Retiro meu marcador e vou fazer aqui meu primeiro ponto, segundo, terceiro ponto, marco aqui o ponto inicial. Novamente faço uma troca de cor. E sigo fazendo 33 pontos. Agora nós podemos cortar aqui o fio bege, nosso fio secundário. E dar um nozinho aqui com a outra parte do fio. E para esta próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Fiz o primeiro ponto, marco. Segundo, terceiro, quarto ponto. Agora vamos fazer uma diminuição. Pego apenas as alças de fora dos pontos e faço uma diminuição. E prossigo desta forma, fazendo 4 pontos, uma diminuição por toda a volta. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 2, 3, marco o primeiro ponto, faço uma diminuição da mesma forma que as demais e sigo por toda a volta fazendo 3 pontos baixos, uma diminuição. Para a próxima volta, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos, primeiro ponto, segundo, marco o ponto inicial e na sequência faço uma diminuição. Vamos repetir por toda a volta 2 pontos baixos, uma diminuição. Aqui nesta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Marco então o primeiro ponto e prossigo fazendo um ponto, uma diminuição por toda a volta.
coloquei enchimento aqui na minha peça e para a última carreira nós vamos fazer 6 diminuições. Fiz a minha primeira diminuição, coloco o marcador e prossigo fazendo 6 diminuições, pegando apenas as alças de fora de cada um dos pontos. Finalizada a última carreira, nós vamos cortar o fio, colocar numa agulha de tapeceiro e fazendo este movimento de dentro para fora e de fora para dentro, pegando só a alça de fora dos pontos, eu passo a agulha e finalizo passando ela por dentro do anel mágico invertido e depois escondendo o fio, perdendo por dentro da peça. Agora nós vamos fazer a orelhinha, então vou pular 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreira, vou introduzir a minha agulha dessa forma. Você vai centralizar a manchinha da forma que você quiser, tá? Não precisa ser no centro, pode ser do lado, pode ser no local que você preferir. Na sequência, faço uma corrente, um ponto baixo, faço um ponto médio, uma corrente, e agora pegando apenas uma alça do ponto médio, faço um ponto baixíssimo, para a gente fazer aqui um ponto picô. No mesmo espaço, faço um ponto baixo e finalizo a orelha fazendo um ponto baixíssimo. Alongo o fio, corto e agora é só arrematar e fazer da mesma forma aqui do outro lado, contando as 5 carreiras, tá? Agora eu vou mostrar como fazer o lacinho. Então, deixo uma sobra aqui no início, faço o nó corrediço ou nó inicial, e na sequência vamos fazer 4 correntes. Vou pular 3 correntes e aqui na primeira introduzo a agulha e vou fazer 2 pontos altos. Para prosseguir, nós vamos fazer 2 correntes, no mesmo espaço faço um ponto baixíssimo. 2 correntes, laço e no mesmo espaço faço 2 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço um ponto baixíssimo. Agora é só alongar aqui a última laçada, cortamos e vamos fazer aqui um simples acabamento aqui para o meio, tá? Você vai passar o seu fio, dando algumas voltas aqui no centro do lacinho. Com um pedacinho de feltro, eu cortei um círculo e bordei um T. Com a cola de silicone, eu colei todas as partes, o focinho, a meia pérola que eu utilizei para os olhinhos e também o lacinho. Para dar início, eu vou deixar uma sobra de fio, vou fazer aqui o anel mágico, cruzando o fio desta forma. Aqui eu busco uma corrente e fecho o anel. Depois dessa corrente,
nós iremos fazer mais 8 correntinhas, ficando com um total de 9, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Laço meu fio por 2 vezes e agora eu vou pular 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu introduzo a agulha e aqui eu irei fazer um ponto alto duplo. Dou a laçada aqui atrás, trago aqui, não dou muita altura. E aqui eu vou dando laçadas e vou tirando de 2 em 2, por 3 vezes. Certo? Vou repetir mais um ponto alto duplo no próximo ponto. Dei a laçada, vou tirando de 2 em 2 alcinhas. Laço novamente e venho aqui no próximo ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto. Laço, no próximo ponto, irei fazer um ponto médio. Introduzo a agulha, laço aqui por trás, trago aqui, fiquei com 3 alcinhas, laço e vou tirar as 3 alças. Aqui na última corrente, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Aqui dentro do anel mágico, eu irei fazer primeiramente um ponto baixíssimo, subo 2 correntes, laço, e irei fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Agora, nós iremos fazer um ponto picô. Para isso, eu vou subir 3 correntes, venho aqui nessas 2 alcinhas de fora aqui dos pontos e faço aqui um ponto baixíssimo. Depois do ponto picô, nós iremos fazer uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui no terceiro ponto, nós iremos novamente fazer um ponto picô. Subo 3 correntes, venho aqui nas alcinhas de fora do ponto e faço um ponto baixíssimo. Laço meu fio, faço dentro do anel mágico 2 pontos altos. Faço 2 correntes, venho novamente dentro do anel mágico e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fechar levemente aqui o meu anel, não vou fechar completamente. E agora, nós iremos procurar aqui o primeiro ponto, na primeira correntinha aqui, ó, que a gente fez aquele ponto baixo. Nós iremos fazer um ponto baixo. Laço, no próximo ponto, irei fazer um ponto médio. Laço, no próximo ponto, irei fazer um ponto alto. Laço por 2 vezes, e irei fazer no próximo ponto um ponto alto duplo. Tirando de 2 alcinhas, de 2 em 2 alcinhas por 3 vezes. No último ponto, faço um ponto alto duplo.
faço 4 correntes. Venho aqui nesse último ponto alto duplo, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 9 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima, vou fazer um ponto baixo. Farei um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui no finalzinho, eu vou pegar aqui, ó, nessa primeira corrente que a gente subiu, eu vou pegar só em uma alcinha, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ficar dessa forma. Aqui eu alongo a última laçada. Corto. Venho com a agulha aqui, ó, de trás pra frente, no último ponto, e levo esse fiozinho aqui pra trás. Agora, você pode fechar completamente o seu anel mágico. Aqui você pode esconder os seus fios ou simplesmente dar 2 nozinhos. Não aperta para não repuxar o seu trabalho. E agora só basta você repetir a mesma coisa, com exceção aqui, você não precisa fazer o rabinho na segunda parte. Vai ficar dessa forma. Depois, basta apenas você colar uma parte aqui na outra. Eu colo aqui no meio primeiro, para não passar cola aqui para os lados. Mas você também tem a opção de costurar aqui nas laterais, tá? Só que colando vai ser muito mais prático e rápido. Então, eu vou colar aqui o meu. Inicio fazendo o anel mágico. E para a primeira carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inicio a segunda com uma corrente e faço 2 pontos baixos para cada ponto da base. No final da carreira, vamos ficar com 12 pontos. Fecho a segunda carreira com um ponto baixíssimo. Inicio a carreira fazendo uma corrente e um ponto baixo. No próximo ponto, faço um aumento. Vou seguir desta forma por toda a volta, um ponto baixo, um aumento por 6 vezes no total. Para a quarta carreira, vou iniciar fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. No próximo ponto, irei fazer um aumento. Nós vamos fazer aqui uma quebra de aumentos. Para prosseguir,
nós vamos fazer 2 pontos, um ponto para cada ponto da base, e no próximo ponto vamos fazer um aumento. Vamos repetir 2 pontos baixos, um aumento por 5 vezes e vamos terminar a carreira fazendo um ponto baixo apenas. Pronto, pessoal, aqui no finalzinho da carreira vamos fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora aqui na parte de trás eu vou fazer um nozinho e vou apertar bem o anel mágico. Para a próxima volta, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Já fechei aqui a minha quinta carreira e vamos iniciar a próxima carreira com uma corrente. Volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. Agora vamos fazer uma diminuição, pegando as 2 alças de fora dos 2 próximos pontos e finalizo. Vou prosseguir fazendo 2 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes no total e vamos ficar aqui com 18 pontos. Para a próxima carreira, vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. Agora prossigo fazendo uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir um ponto, uma diminuição por toda a volta. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, inicio fazendo uma corrente e vou pegar todas as alças de fora e a cada 2 pontos eu vou fazer uma diminuição. Vamos ficar com 6 no total. Feito o ponto baixíssimo, eu vou deixar uma sobra de fio para a costura. E aqui vamos fazer o anel mágico invertido, pegando só as alças de fora de cada um dos pontos. Na sequência, fecho bem o anel mágico, dou um ponto de acabamento e na sequência vou introduzir a minha agulha aqui bem no anel mágico invertido e sair do outro lado, dentro do anel mágico, tá? Vou dar um pontinho e vai ficar dessa forma. Agora, dou mais um pontinho de acabamento e vou reservar esta peça. Agora, vamos fazer as orelhas. Bem aqui na parte de cima do fechamento das carreiras, vou soltar uns 2 pontinhos, vou pegar o meu fio e vou fazer uma correntinha. No mesmo ponto, faço um ponto baixo, laço
E aqui no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto, faço uma corrente, pego as 2 alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo, finalizando um ponto picô. Agora, aqui no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, também faço um ponto baixíssimo. E agora vou iniciar a segunda orelha. Laço meu fio, no próximo ponto faço um ponto alto. Faço uma corrente, pego as 2 alcinhas do ponto, faço um ponto baixíssimo. Para finalizar o ponto picô. Faço um ponto baixo aqui no mesmo espaço e finalizo com um ponto baixíssimo aqui também no mesmo espaço. Corto meu fio, deixando uma sobra para acabamento, e vai ficar dessa forma. Agora vamos fazer as pálpebras. Para isso, vou iniciar com o anel mágico e na sequência vamos fazer aqui dentro 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho o anel mágico. E para a segunda carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do ponto do anel mágico, tá? Ó, bem dentro. Faço um ponto baixíssimo. Aqui, ó, no próximo ponto, no primeiro ponto da carreira anterior, faço o segundo. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto. Quarto ponto baixíssimo. Quinto. Sexto. Na sequência, alongo meu fio, corto dentro da laçada e vamos fazer um acabamento. Aqui apenas corto as sobrinhas de fio e vamos iniciar a parte das bochechas. Deixo uma sobra, faço o nó corrediço e prossigo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, viro, laço meu fio e aqui na alça de trás das correntes, ó, vou pular uma alcinha, na próxima alça de trás eu vou fazer um ponto médio. No próximo ponto, introduzo a agulha na alça de trás e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. No próximo, faço um ponto baixo, laço e aqui no último, faço um ponto médio e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Aqui eu vou desmanchar o meu nó inicial, o nó corrediço, para ficar com acabamento melhor. Agora você vai repetir as carreiras de 1 a 4 para fazer a parte do corpo. E aqui na quinta carreira, eu vou começar com uma corrente e 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Na sequência, faço um aumento e vou seguir
fazendo 3 pontos baixos, um aumento, por 6 vezes no total, e vamos ficar com 30 pontos. Vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, e nessa carreira vamos fazer ponto sobre ponto, e vamos ficar com 30 pontos baixos. Para a próxima carreira, faço uma corrente e prossigo fazendo 3 pontos baixos. E na sequência, vou fazer uma diminuição. E vamos prosseguir fazendo 3 pontos, uma diminuição por 6 vezes no total. E vamos ficar com 24 pontos. Vou deixar as instruções na tela, pois nós vamos repetir as mesmas carreiras lá da cabeça. Pronto, estou aqui com as duas partes. Aqui na parte do corpo, eu deixei uma sobra de fio para podermos costurar as duas partes. Então, pego aqui a parte da cabeça e aqui eu vou fazer alguns pontos de costura de um lado para outro. Usei feltro para algumas partes aqui da nossa peça. Então, eu fiz aqui um círculo e cortei ao meio para os olhos. Com um feltro branco e preto, fiz um círculo maior e um círculo menor e vou colar desta forma. As pálpebras vão ficar aqui, ó, bem acima do feltro. E para o narizinho, eu fiz um círculo vermelho, bem pequeno. Na sequência, nós vamos fazer os pés. Eu comecei um anel mágico com 6 pontos baixos. E para a segunda carreira, eu vou iniciar com um ponto baixo. No próximo ponto, irei fazer um aumento. Prossigo fazendo um ponto baixo, um aumento por 3 vezes e vamos ficar com 9 pontos. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e para a próxima volta vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com 9 pontos baixos no total. Já aproveita e deixa o seu like se você está gostando do tutorial e também inscreva-se aqui se você ainda não é inscrito. Para a próxima carreira, inicio com uma corrente, um ponto baixo, e na sequência vou fazer uma diminuição. Vou prosseguir fazendo um ponto baixo, uma diminuição por 3 vezes e vamos ficar com 6 pontos baixos. No final desta carreira, deixo uma sobra de fio para costura.
Para as pernas, eu vou deixar uma sobra de fio, faço um nó corrediço e na sequência eu vou fazer 10 correntes. Deixe uma sobra de fio longa para a costura. Na sequência, eu vou fazer aqui um nozinho na ponta, bem onde iniciamos as correntes. Com o auxílio da agulha de tapeceiro, eu vou passar aqui por todas as alcinhas. Em seguida, vou colocar o nozinho aqui dentro da parte do pé em amigurumi. Se você preferir, você pode colocar também um pouco de enchimento. Para prosseguir, eu vou puxar aqui a sobra de fio da parte do pezinho e agora vou apenas costurar uma parte na outra. Inicio dando um nozinho para deixar bem firme o anel mágico invertido. E na sequência, vou costurar aqui pela parte de trás das correntes, pegando só a alcinha de trás e passando aqui pela parte em amigurumi. Faço essa sequência várias vezes até que fique bem firme. Para fazer os bracinhos, vou iniciar deixando uma sobra de fio, faço o nó corrediço e na sequência 9 correntes. Feitas as 9 correntes, vou pular a primeira e na próxima faço um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. Agora, prossigo fazendo ponto baixíssimo para cada ponto. Serão 7 pontos baixíssimos no total. Faço uma correntinha e arremato o fio, deixando uma sobra. Para o coração, vamos iniciar com o anel mágico. Na sequência, faço 3 correntes, contando com a primeira. E dentro do anel mágico, vou fazer ponto alto duplo, laço por 2 vezes, fico com 4 alças e vou tirando de 2 em 2. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal como fazer este ponto. Vou fazer 3 pontos altos duplos dentro do anel mágico. E na sequência, vou fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente, um ponto alto duplo. Novamente uma corrente. E agora faço os 3 pontos altos. Você pode diminuir um pouco a velocidade aqui nas configurações do vídeo, na parte superior. Qualquer dúvida, você pode também deixar na área de comentários. Na sequência, para finalizar, vamos fazer os 3 pontos altos duplos. Faço 2 correntes, fecho levemente meu anel mágico
e dentro dele faço um ponto baixíssimo, alongo meu fio, corto, trago esta sobrinha aqui para a parte de dentro e para trás do anel mágico, fecho bem. Já colei todas as minhas partes, incluindo a parte do coração aqui bem no meio da peça. Agora, para fazer a colocação dos membros inferiores, eu vou fazer bem aqui na parte de baixo, tá? Eu deixei mais ou menos uns 3 pontinhos de separação de uma para a outra e vou costurar aqui, pegando apenas a alcinha de trás da corrente. Eu já mostrei várias vezes como fazer essa costura em outros tutoriais e eu vou deixar o link deles aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade e deixar na área de comentários, tá? Agora nós vamos fazer a aplicação dos braços. Então aqui é super simples. Eu vou passar uma dos fiozinhos aqui pela minha agulha. Vou colocar aqui, ó, um pouco abaixo da metade do coração, onde eu colei aqui perto do pescoço. Depois vou passar a segunda alcinha, posicionando dessa forma. Aqui eu vou dar uns nozinhos de acabamento com ambas sobrinhas de fio e depois eu vou esconder por dentro da peça. Na sequência, vamos colar as mãos aqui no coração. E para finalizar, eu vou utilizar essa argola de chaveiro que já vem com mosquetão. Esse mosquetão você também pode comprar por fora e agregar aí no seu chaveiro, muito valor. Comece fazendo o anel mágico. E na sequência, faça 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Finalizado o 6º ponto baixo, eu vou fechar o anel mágico. Vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar, venho no mesmo ponto, laço, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Laço, no próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Laço, e aqui no próximo ponto, irei fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto. Na sequência, eu vou alongar esta última alça que estava na agulha, vou introduzir a agulha aqui no mesmo ponto que estávamos trabalhando e vou trocar para uma outra cor. No meu caso aqui, um cinza. Vou laçar, passo por dentro deste ponto, faço uma corrente.
Agora, eu vou introduzir a agulha no próximo ponto, já escondendo a sobra de fio cinza. Faço aqui um ponto baixo, laço e faço um ponto médio, como anteriormente. Na sequência, no próximo ponto, faço 2 pontos altos. Laço, e agora no último ponto baixo, irei fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, laço, e no mesmo espaço faço mais um ponto alto. Vai ficar dessa forma, alongo a alça que estava na agulha, corto o excesso de fio cinza, agora fecho o anel mágico e faço o nó, corto o excesso de fio e vamos trabalhar com o fio rosa. Vou laçar e venho aqui, ó, no ponto baixo cinza, e aqui vou fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Laço, no próximo ponto também faço 2 pontos altos, 2 pontos altos no mesmo ponto da base. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto cinza de base. Então, serão 2 pontos altos por 6 vezes. Pronto, pessoal, terminei aqui todos os grupos com 6 pontos altos. E agora nós vamos trabalhar com o fio cinza. E com o fio cinza, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui no próximo ponto. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, e assim como fizemos com a cor rosa, vamos também fazer aqui com o fio na cor cinza. Então, por 6 vezes, vamos fazer 2 pontos altos. 2 pontos para cada ponto da base por 6 vezes. Pronto, pessoal, agora eu vou trocar para o meu fio rosa. Aqui vamos fazer um ponto alto no próximo ponto, laço,
E no ponto seguinte, irei fazer 2 pontos altos, um aumento. E vamos seguir com esta sequência de um ponto alto, um aumento no próximo ponto, por 6 vezes. Pronto, pessoal. Agora eu vou trabalhar novamente com a cor cinza. E aqui eu vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. No ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. E vamos seguir com esta sequência de um ponto alto, um aumento no próximo ponto, por 5 vezes. Para prosseguir, aqui no próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto médio e um ponto baixo no mesmo espaço. Depois de fazer o ponto médio e o ponto médio e o ponto baixo, vamos retornar com o fio na cor rosa. E na sequência, vamos fazer 3 pontos altos. Então, para cada ponto da base, irei fazer um ponto alto por 3 vezes. Então, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Na sequência, vou laçar, venho aqui no próximo ponto, fico com 3 alças, laço, tiro 2, fico com 2. Laço, no próximo ponto, introduzo a agulha, laço, fico com 4 alças, laço, tiro 2, fico com 3 alcinhas, laço e fecho os 2 pontos altos juntos. Na sequência, nós vamos virar, vou pular 2 pontos aqui da base, laço, e no ponto seguinte, vou introduzir a agulha, e aqui irei fazer 7 pontos altos. 7 pontos no mesmo ponto da base.
Após finalizar os 7 pontos, vamos pular 2 pontos da base e no próximo faço um ponto baixíssimo. Viro a minha peça. Agora faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Laço. No ponto seguinte, faço um ponto médio. Laço novamente e aqui no mesmo ponto vou trabalhar 2 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes e introduzo a minha agulha aqui, pegando as 2 alças de cima do ponto, faço um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô. Laço e aqui no mesmo espaço faço um ponto alto. E no mesmo ponto faço um ponto médio. Pulo um ponto da base, no seguinte, pulo um ponto, no seguinte, faço um ponto baixíssimo, vou pular um ponto e vou trabalhar no próximo, um ponto médio, laço, faço um ponto alto no mesmo ponto, e agora um ponto picô com 2 correntes. Introduzo a agulha, pegando as 2 alças de cima e faço um ponto baixíssimo. Na sequência, trabalho novamente 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço um ponto médio aqui no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e finalizo fazendo ou um acabamento com a agulha de tapeceiro, ou faço um ponto baixíssimo aqui nas alcinhas dos próximos pontos. Então, pego aqui uma alcinha, a alcinha da frente do ponto, e faço um ponto baixíssimo, alongo este fio da cor rosa, vou cortar e fazer um acabamento por trás da peça com a agulha de tapeceiro. Agora vamos seguir novamente com a cor cinza e vamos fazer 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Terceiro, quarto e quinto ponto baixo. Na sequência, vou introduzir a minha agulha aqui no último ponto baixo, no mesmo ponto. Laço, fico com 2 alças, laço, passo por dentro apenas de uma. Agora laço, passo por dentro das 2. Introduzo a agulha aqui, pegando esta alça do ponto, laço, passo por dentro dela, depois laço, passo por dentro das 2. Vou trabalhar dessa forma até obter 10 pontos. Sempre introduzindo a agulha nessa alça de fora, a minha esquerda, tá? Se você precisar contar, você vem aqui do lado e conta os vizinhos.
Pronto, pessoal. Agora que já terminei todos os pontos, vou introduzir a minha agulha aqui na alça. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, laço, passo por dentro dos pontos e de uma alça da cor cinza. E na sequência, sigo fazendo mais 4 pontos para finalizar a cauda do gato. Se você preferir, você pode fazer mais alguns pontos aqui na finalização do rabo do gato e na sequência vamos arrematar este fio. Então, cortei, deixei uma sobra para acabamento, vou colocar na agulha de tapeceiro e vou esconder aqui meu fio por trás da peça. E aqui, pessoal, para a gente fazer o chaveirinho, nós vamos finalizar aqui antes de começar a cauda. E aqui na parte de cima, não vamos precisar fazer as orelhas, tá? Então, no final, você vai deixar uma pequena sobra de fio com as duas cores e vamos fazer a união das partes. Vou posicionar as peças dessa forma, colocando uma sobre a outra, verso com verso. Vou começar com a cor aqui que eu finalizei a cauda. Então, já coloquei o meu fio numa agulha de tapeceiro. Vou introduzir a agulha apenas na alça de trás de cada um dos pontos, tá? Então, vamos pegar só a alça de trás, vamos passar todo o fio. Na sequência, volto aqui, ó, para o mesmo lado que iniciei e vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou trabalhando dessa forma, passando a agulha apenas na alça de trás das duas partes, tá? Agora, pessoal, nós vamos passar para este lado. Então, eu vou conduzir o meu fio aqui por dentro da peça até chegar lá no outro lado. Pronto, chegando aqui do outro lado, nós vamos prosseguir da mesma forma, passando o fio pelas duas alças internas de ambas as partes e vou costurando toda a minha peça. Vou fechando, sempre voltando para o mesmo lugar que iniciei o ponto, até chegar lá onde começamos a costura. Pronto, pessoal, cheguei aqui no ponto que iniciamos. Agora, eu vou colocar o meu fio aqui para a parte interna. E aqui eu vou fazer um nozinho de acabamento. E posso cortar o fio cinza.
Agora, coloca um pouco de enchimento aqui na peça, o quanto você achar necessário, tá? E, para prosseguir, vamos fazer a costura da parte aqui de cima da cabeça, tá? Então, uma costura bem simples, passando a agulha de um lado para o outro. Você também pode utilizar essa peça como um porta-moedas. Você só não vai precisar fazer a cabeça, tá? Faz só a costura, a primeira costura que eu mostrei. E aqui nós vamos finalizando a costura da parte de cima. Chegando aqui, do outro lado, nós vamos fazer um ponto de acabamento e esconder o fio por dentro do nosso chaveiro. De forma opcional, eu vou colocar aqui uma argolinha para prender a minha argola para chaveiro. Vamos começar o tutorial fazendo o anel mágico. E na sequência vou trabalhar 11 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Finalizada todas as correntes, laço a minha agulha por 2 vezes, pulo 4 correntes e introduzo a agulha na quinta. Busco o fio lá atrás e vou tirando de 2 em 2 alças, fazendo ponto alto duplo. Laço por 2 vezes e no próximo ponto faço ponto alto duplo. Laço novamente por 2 vezes e na próxima corrente faço ponto alto duplo. Laço por 2 vezes e pela última vez introduzo a agulha no próximo ponto e faço ponto alto duplo, completando 4 pontos. Na sequência, faço 6 correntes. Pulo uma corrente da base, na seguinte faço ponto baixo. Introduzo a agulha na próxima corrente, faço ponto baixo. E sigo fazendo 3 pontos baixíssimos, um ponto para cada corrente da base. Introduzo a agulha desta forma no último ponto alto duplo e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte, faço ponto médio. Na próxima corrente, faço ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Faço 2 correntes e 2 pontos altos dentro do anel.
Faço 3 correntes. Agora introduzo a minha agulha, pegando as 2 alças do ponto alto e faço ponto baixíssimo. Dentro do anel mágico, trabalho 2 pontos altos. Trabalho 3 correntes. Introduzo a agulha pegando estas 2 alças do ponto alto e faço ponto baixíssimo. Faço 2 pontos altos dentro do anel mágico. Duas correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora, fecho totalmente o anel mágico e ficará dessa forma. E agora nós vamos espelhar o que fizemos lá do outro lado. Inicio fazendo um ponto baixo, paralelo ao ponto baixo. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto médio. Agora faço um ponto alto no próximo ponto. Faço 6 correntes. Na segunda correntinha, faço ponto baixo. E na próxima corrente, também faço um ponto baixo. Sigo fazendo 3 pontos baixíssimos, um ponto para cada corrente da base. Introduzo a agulha dessa forma, no ponto alto, e faço ponto baixíssimo. Agora vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos duplos, sendo um ponto para cada ponto da base. Para seguir, faço 4 correntes e um ponto baixíssimo aqui na correntinha onde iniciamos. Agora vamos fazer 11 correntes. Pula a primeira corrente e vamos fazer, a partir da segunda, ponto baixíssimo, até a última correntinha. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo
aqui onde iniciamos. Após cortar o fio, faça um acabamento com a agulha de tapeçaria. Iniciei uma outra peça igual à primeira e fiz o anel mágico 11 correntes e os 4 pontos altos duplos. Para seguir, vamos fazer um ponto alto na próxima corrente, um ponto médio na corrente seguinte e um ponto baixo aqui na última correntinha. Faço um ponto baixíssimo dentro do anel mágico, 2 correntes. E aqui dentro do anel mágico, vamos trabalhar 6 pontos altos. Após fazer todos os 6 pontos, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel. Faço um ponto baixo no próximo ponto, fecho bem o anel mágico e prossigo espelhando a peça da mesma forma que anteriormente. Faço ponto médio no próximo ponto, um ponto alto no ponto seguinte e depois uma sequência de 4 pontos altos duplos, fechando com as 4 correntinhas e um ponto baixíssimo onde demos início. Agora já podemos cortar o fio e fazer o acabamento. Agora, com uma outra cor de fio, vamos fazer o anel mágico, 3 correntes. Dentro do anel mágico, vamos fazer 3 pontos altos. Agora, trabalho 3 pontos médios. Faço um ponto alto, 3 pontos médios dentro do anel.
e 3 pontos altos dentro do anel mágico. Faço 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Depois é só cortar o fio e esconder por trás da peça. Com um pouco de cola de silicone, vamos colar todas as partes. Mas lembrando que você também pode costurar se preferir. Esta peça tanto pode ser um chaveiro como uma aplicação. Vou iniciar fazendo o anel mágico e para esta peça vou utilizar a agulha de 2,2 milímetros. Faço 2 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico, e na sequência vou fazer 14 pontos altos, sem contar com estas 2 correntes iniciais. Então, vamos fazer aqui dentro do anel mágico 14 pontos altos. Após fechar completamente o anel mágico, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, faço 2 correntes e puxo mais o fio do anel mágico. E para esta segunda volta, vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da base. E dessa forma, vamos ficar com 14 aumentos, 28 pontos altos.
Vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Faço 2 correntes, volto no primeiro ponto e faço um ponto alto. Para prosseguir, no ponto seguinte, faço 2 pontos altos, um aumento. E nesta volta, vamos continuar fazendo um ponto alto, um aumento, por 14 vezes. E vamos ficar com 42 pontos no final. Agora, pessoal, com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer um acabamento. Esse acabamento eu já mostrei diversas vezes aqui no canal. Ele é bem simples e na sequência vamos esconder o fio por trás da peça. Faço uma segunda peça exatamente igual a esta primeira e deixo uma sobra de fio para a união. Faça o nó corrediço e deixe na agulha. Introduza a agulha em qualquer ponto, pegando apenas a alça de fora, dessa forma. Aqui, busque o fio e faça um ponto baixo. Você pode esconder a sobra de fio se preferir, colocando-o por cima da agulha. Na sequência, vamos seguir fazendo 3 pontos, sendo um ponto baixo para cada alça de fora. Fiz o meu terceiro ponto baixo. Agora, vou arrematar esta sobra de fio. Sigo fazendo uma corrente. Viro meu trabalho, faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Introduzo a agulha no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Introduzo no último ponto, busco o fio, deixo na agulha. Agora vou laçar e vou tirar as 3 alças de uma vez. Agora faço uma corrente, viro meu trabalho, introduzo a agulha no primeiro ponto, busco o fio, introduzo no último, busco o fio. Laço e finalizo a diminuição. Faço uma corrente e corto o fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Para fazer a segunda orelha, pulei 8 pontos. Com o fio na cor branca, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Primeiro ponto baixo e vamos seguir até ficar com 6 pontos no total. Fecho totalmente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo bem aqui no primeiro ponto baixo. Prossigo fazendo 2 correntes, pulo a primeira corrente e na próxima faço
6 pontos baixos. Finalizado o último ponto baixo, introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, eu vou cortar o meu fio e fazer um acabamento com agulha de tapeceiro. Agora, pessoal, vou utilizar meia pérola preta para os olhos e uma miçanga bem pequena para o nariz. Vou costurar a miçanga bem aqui no anel mágico e colar todas as partes. Passo um pouco de blush nas bochechas, mas é totalmente opcional. Passo um pouco também nas orelhas. Agora, nós vamos costurar as duas partes. Para costurar, é bem simples, eu vou introduzir a agulha sempre no mesmo sentido, buscando apenas as alças internas de cada um dos pontos, desta forma que estou mostrando aqui no vídeo. Antes de finalizar toda a volta, você pode colocar um pouco de fibra sintética para preencher o seu chaveiro de crochê. Vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Na sequência, vamos fazer 12 correntes. Pulo 3 correntes aqui no início. Na quarta corrente, vamos fazer ponto alto. E vamos seguir fazendo ponto alto por 8 vezes no total, sendo um ponto para cada ponto da base. Agora, aqui na última corrente, vamos introduzir a agulha desta forma e vamos fazer 5 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora, no outro lado das correntes, vamos prosseguir fazendo um ponto alto para cada corrente da base por 8 vezes. Já vou esconder a sobra de fio.
Agora aqui na primeira alça, vamos introduzir a agulha e fazer mais 3 pontos altos. Agora vamos introduzir a agulha de crochê desta forma na terceira corrente. Aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Para prosseguir, vou fazer 3 correntes. Vai contar como um primeiro ponto alto e aqui no mesmo espaço faço um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base por 7 vezes. Agora, por 5 pontos, vamos fazer 2 pontos altos. Então, serão 5 aumentos de pontos altos. Vamos prosseguir fazendo 7 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Para os 3 últimos pontos, vamos fazer 2 pontos altos para cada um deles. Então, teremos 3 aumentos de pontos altos.
Na sequência, vou introduzir a minha agulha desta forma na segunda corrente e faço aqui um ponto baixíssimo. Para iniciar, vamos fazer 2 correntes. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos altos. No próximo ponto, faço um ponto alto e no seguinte, 2 pontos altos. Agora vamos seguir fazendo 7 pontos altos, um ponto para cada ponto. Na sequência, vamos fazer um ponto alto no próximo ponto, um aumento no ponto seguinte. E vamos repetir um ponto alto, um aumento por 5 vezes no total. Siga fazendo 7 pontos altos, um ponto para cada ponto. Agora vamos fazer um ponto alto, um aumento por 3 vezes. Um ponto alto, um aumento no próximo ponto por 3 vezes no total. Na sequência, vamos cortar o fio. Vou fazer um acabamento com agulha de tapeceiro.
E para prosseguir, faça uma outra parte igual a esta. Na segunda parte, deixe uma sobra de fio para a costura. Ainda com o fio cinza, faça um nó corrediço e 8 correntes. Lace a agulha por 2 vezes, pule 3 correntes, na quarta faça ponto alto duplo. Lace e tire de 2 em 2 alças por 3 vezes. Na próxima alça, faça ponto alto. Na alça seguinte, introduza a agulha, faça ponto médio, lace e tire as 3 alças de uma vez. Na próxima corrente, faça ponto médio e na última correntinha, vamos fazer 3 pontos médios na mesma corrente da base. Vamos introduzir a agulha na próxima alça da corrente, vamos fazer ponto médio. Na próxima corrente, ponto médio. Na corrente seguinte, faço ponto alto. Laço por 2 vezes. Na última correntinha, introduzo a agulha, faço ponto alto duplo. Faço 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Com o fio na cor rosa, faço o anel mágico e 4 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Repito a sequência de um ponto baixo, um aumento. Agora corto o fio, deixando uma sobra para acabamento.
Com um fio na cor branca, faço o anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel mágico, introduzo a agulha no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Sigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Ficaremos com um total de 12 pontos. Corte o fio, deixando uma pequena sobra para acabamento e costura da peça. Com o fio na cor preta, faça o anel mágico com 5 pontos baixos e costure sobre a primeira peça da cor branca. Agora é só costurar todas as partes na peça. Você também pode colar se preferir. Pegue a segunda base oval e vamos fazer a união das duas partes. Com a agulha de tapeceiro, vamos fazer a costura utilizando apenas as alças internas de cada um dos pontos. Nesta parte da peça, vamos colocar a orelha por dentro e vamos costurar
em cima e por dentro da orelha. Paralelo ao segundo olho, faça a colocação da segunda orelha. Antes de finalizar a costura, coloque um pouco de fibra sintética dentro da peça. Vou utilizar uma argola para chaveiros com lagostim. Inicie fazendo o nó corrediço. Na sequência, faça 14 correntes. Pule 2 correntes e na terceira, faça ponto alto. Siga fazendo um ponto alto para cada ponto da base por 11 vezes. Feito os 11 pontos altos, aqui na última corrente, vamos fazer 3 pontos altos. Na sequência, vamos trabalhar agora do outro lado das correntes, então vou pegar só uma alça e vou fazer 10 pontos altos, sendo um ponto alto para cada alça da corrente, e já vou escondendo a sobra de fio. Feitos 10 pontos altos, aqui na primeira corrente, vamos fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto, segundo. Na sequência, vamos pular as 2 correntes iniciais e fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Para prosseguir,
vamos começar a segunda carreira com 2 correntes. Venho aqui no primeiro ponto e vamos fazer 2 pontos altos. Fiz aqui o segundo ponto e na sequência vamos seguir fazendo 10 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos. Então, serão 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, também faço 2 pontos altos. E no ponto seguinte, também faço 2 pontos altos. Então, por 3 vezes, fizemos 2 pontos altos. Na sequência, vamos seguir fazendo 10 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. Antes de prosseguir, corte a sobra de fio. E para os 2 últimos pontos, vamos fazer 2 pontos altos para cada um deles. Então, aqui eu faço o primeiro aumento de ponto alto e no último ponto também faço 2 pontos altos. Na sequência, eu vou pular as 2 correntes iniciais e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Ficará desta forma. E agora nós vamos prosseguir fazendo 50 correntes. Feitas 50 correntes, eu vou ajustar bem, deixar as correntes no lado correto e vou introduzir minha agulha bem aqui no meio dos aumentos. Então, eu conto 3 pontos para cada lado e introduzo a agulha bem no meio dos pontos. Aqui, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, corto o fio, deixando um pequeno excesso para acabamento. Agora eu vou prosseguir com o fio na cor amarela, mas você pode utilizar a cor da sua preferência. Inicie deixando uma sobra de fio e na sequência faça 14 correntes. Pule uma corrente da base e aqui vamos trabalhar nas alças de trás das correntes. Então, aqui na primeira alcinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Fiz o primeiro ponto, segundo. E na sequência, ainda introduzindo a agulha somente na alça de trás, nós vamos fazer ponto baixo para cada corrente da base. Então, nós teremos 12 pontos baixos até o final da corrente.
Finalizados os pontos baixos, nós vamos fazer uma corrente e cortar o fio, deixando uma pequena sobra. Ainda com o fio na cor amarela, eu vou fazer o anel mágico e na sequência eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Na sequência, feche o anel mágico, introduza a agulha no primeiro ponto e aqui vamos fazer 2 pontos baixos. Marque o primeiro ponto baixo da carreira e siga fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. No final, vamos ficar com 12 pontos. Vamos retirar o marcador. No primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo, marcar este ponto e no ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos, um aumento. Vamos seguir desta forma, fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos no final. Antes de continuar, nós vamos pegar a primeira peça, vou introduzir a agulha aqui no anel mágico e vou puxar as sobrinhas de fio por dentro do anel mágico. Na sequência, fecho bem o anel mágico e vou fazer alguns nós de acabamento com todas as sobras. Para prosseguir, aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, marco este ponto pegando a alça de fora do ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 8 carreiras. Vai ficar dessa forma. Vou retirar meu marcador. Para a próxima carreira, inicio fazendo um ponto baixo, marco este ponto. Na sequência, vou fazer uma diminuição, pegando as 2 alças de fora dos pontos e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo, alongo a laçada que está na agulha, busco as 2 alças de fora, laço, fico com 2 alcinhas, laço e faço a diminuição. Faço um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar com 12 pontos. Retiro o marcador, corto deixando uma sobra de fio longa para a costura. Coloque um pouco de fibra sintética dentro da peça.
Dobre a peça desta forma, com a cauda virada para cima. E na sequência, nós vamos apenas fazer uma costura bem simples, passando a agulha de um lado para o outro, sempre no mesmo sentido. No final, faça um pontinho de acabamento e esconda o fio por dentro da peça. Para fazer a cabeça, repita as carreiras de 1 a 7 e na sequência vamos fazer mais uma carreira. Então, faço um ponto baixo, marco este ponto, faço uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, desta forma por toda a volta. Vamos ficar com 12 pontos. Coloque um pouco de fibra sintética dentro da peça. E para prosseguir, vou trabalhar pegando as alças de dentro de cada um dos pontos. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente, laço. Aqui no mesmo espaço, introduzo a agulha, pegando apenas as alças de dentro dos pontos e faço um ponto médio, laço, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Faço uma corrente, no próximo ponto pego apenas a alcinha de dentro, aqui dos 2 pontos, faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, pegando as alças de dentro, faço mais um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, também faço um ponto baixíssimo. Então, fizemos 3 pontos baixíssimos. Na sequência, vou fazer uma corrente, laço, e no próximo ponto, vou introduzir a agulha na alça de trás dos 2 pontos e vou fazer um ponto médio. Na sequência, faço uma corrente e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Corte o fio, deixando uma sobra para acabamento.
Na sequência, nós vamos bordar. Então, eu vou pular aqui desde o início. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na 5ª carreira, eu vou começar bordando o nariz. E assim sucessivamente. Aqui eu estou utilizando uma agulha de costura e uma linha também de costura, utilizando duplo, tá? Mas este bordado, ele é livre, você pode fazer de acordo com a sua preferência. Na sequência, pessoal, eu vou utilizar um pouco de cola de silicone e vou colar todas as minhas partes. Então, inicio pelo corpo, passando aqui na parte interna. Vou colar dentro do cestinho, desta forma. Na sequência, vou colar a cabecinha nesta posição. Depois é só colar a cauda. Eu também coloco um pingo de cola aqui na lateral, perto da cabeça, para poder segurar melhor as correntinhas, tá? Para ficar numa direção melhor. E esse é o resultado da nossa peça de hoje. Você pode utilizar esta peça como uma decoração. Você também pode colocar no retrovisor do carro. Para aumentar o tamanho desta peça, você pode utilizar um fio com um tex maior do que este que eu estou utilizando aqui no tutorial. E esse é o resultado do nosso tutorial de hoje, dessa coletânea de vídeos com modelos de gatinho em crochê. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também inscrever-se aqui no canal. Isso é super importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Te vejo no próximo vídeo.